Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Posso contar. Fala galera, muito legal saber disso, saber que eu participei dessa produção. Você que não sabia, a gente tem uma produção aí brasileira que ganhou um prêmio internacional, a Annecy. Eu vou contar tudo nesse vídeo. E eu coloquei um easter egg, eu coloquei uma brincadeira quando eu comecei a fazer, quando eu participei da parte 3D aí do filme. Fala pessoal, então mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo bem interessante aqui pro canal, onde eu vou falar um pouquinho como foi participar de um filme brasileiro, cara. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho, deixa eu diminuir aqui que eu não tô afim do YouTube por algum motivo pegar com direitos autorais e tudo mais. Mas a gente tem um filme, cara, a gente tem um filme aí muito bacana, eu participei desse filme, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz e como foi participar, tá? Todos os detalhes, o que eu consegui lembrar. Eu tentei achar alguns, na verdade eu preciso procurar, tá? Eu preciso procurar os arquivos até para trazer pro pessoal como é que foi, porque eu trabalhei em alguns setores desse filme. Para quem não sabe, a gente ganhou um prêmio, né? O Annecy, como tá aqui no trailer. O Annecy ele é considerado o Cannes da animação, então a gente ganhou em 2013 como melhor filme de animação. Celto Mello, Camila Pitanga, tem um outro cara que eu esqueci o nome dele agora, deve estar aqui nos trailers. Cara, a gente foi muito divertido, assim, foi a minha primeira experiência que eu trabalhei aqui num filme, não sabia muito o que estava fazendo, mas assim, foi muito legal, tá? Quem quiser assistir, ele tá disponível aqui ó, no YouTube, tá? Eu procurei aqui, ele estava disponível no Netflix, tava no Amazon Prime, mas expirou a licença e tudo mais, tá? E aqui tem algumas matérias, se você colocar aqui Mas Só de Amor e Fúria Annecy, né, que é o prêmio, a gente tá aqui mostrando que a gente ganhou, né, o que eu Annecy, tá? É um prêmio da cidade de Annecy, na França, tá? Que é considerado o Cannes da animação. E o que eu fiz nisso, né? Qual que é a brincadeira? Como é que foi? Cara, quando a gente é moleque, a gente só apronta, né? Então, aqui tem algumas coisas que eu posso mostrar pra vocês, né? Algumas imagens que eu salvei, que eu tinha num blog, mas tinha algumas cenas que eu participei, tá? Se você ver o trailer, tem algumas cenas do trailer que eu participei, né? Que tem as minhas cenas, mas basicamente eu vou mostrar aqui uma dessas cenas, tá? Uma coisa legal, assim, de trabalhar com arte, de trabalhar com história em quadrinho, games, filme, é você saber contar uma boa história. Lógico que a gente tinha um diretor, né, o Luiz Bolognese, que era já um diretor famoso na época, mas a gente contava assim com talento, a gente tava descobrindo algumas coisas, tinha o nosso diretor de arte, né, para a empresa que a gente trabalhava, da Lightstar, mas assim, a gente era tudo molecada, cara, a gente sabe, a gente tinha o nosso talento, a gente não dominava tudo, isso que é, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui que falam, cara, como isso foi parar num filme. Mas aqui tem uma cena bem legal, que eu tenho muito orgulho, né? Foi uma cena que eu trabalhei sozinho, cara. Eu fiz no Blender isso daqui, era uma prisão. Fiz Mano, eu não sabia fazer efeito de chuva, aprendi pela internet, fiz. Eu lembro do nome desse cara aqui, que foi o Feijão. O Paulo Crumbin, é um artista muito legal, que ele desenvolveu os personagens. Cara, eu lembro que essa cena tá purinha, eles não tocaram nela, eu renderizei, né? Os efeitos, uns efeitos bem toscos de, né, brilhando assim, ó, tá vendo? Sempre, cara, eu participei dessa cena. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui pra vocês, que é legal, ó. Aqui tá, deixa eu puxar aqui pra ver se fica legal mostrando assim. Então aqui tinha, na verdade não é essa daqui, na verdade é essa daqui, ó, tá? Uma das cenas, então, isso aqui era um frame que eu tinha tirado, né, pra saber, então eu modelei em 3D, cara, botei um background que uma outra artista, Ana Caiado, tinha feito, né, então, cara, é tudo muito, muito tosco, a água, então assim, eu lembro que saiu perfeito e, cara, foi utilizado lá no filme, foi muito legal. Acho que eu tenho uma outra cena. Se eu não me engano, são duas. Ah, tá. Ó, brincando aqui, ó, tá vendo? Era só uma brincadeira testando o fundo, né? Isso aqui era uma imagem com efeito do Photoshop. Cara, era só um render pra saber, sabe? Pra brincar. Então, ó, eu lembro que saiu, né? Uma outra cena que vocês vão ver
como tem essa cena aqui também no feijão, né? Que é uma parte que eles estão... Cara, a história é muito legal. Se você não conhece, vai atrás, assim, é uma história bem legal. Eu não vou contar tudo, mas basicamente, assim, é um cara como se fosse um Highlander brasileiro. E ele passa por diferentes épocas. Ele passa pela Guerra dos Canudos, ele passa pela ditadura, ele passa pelo futuro, cara, onde o Rio de Janeiro é um dos países, é uma das cidades mais bem protegidas do mundo, como você viu lá no trailer. É muito legal. Né, a água era muito importante, a água era um bem muito valioso. Então tem essa cena aqui também, ó, vê se eu acho ela aqui pra vocês, que eles estão na prisão aqui. Então, ó, tá vendo? Toda essa cena aqui, olha que bacana. Toda essa cena aqui, ó, passando disso aqui. Quando você vê o carrinho, isso aqui foi o que eu fiz, né? Também saiu cru do render. E o 3D, na verdade, né, foi o que fiz também com o cenário utilizando a textura da artista. Depois o pessoal da animação veio e fez o feijão, né? Fez o personagem, tá? Isso aqui também, ó, 3D todo, né? Eu tentei encaixar ele isso aqui, foi o que eu fiz, a porta 3D na época também, com uma textura. Isso aqui também tinha uma ambientação minha, eu vou te mostrar pra vocês mais sobre isso aqui, ó. Isso aqui também, então, a parte 3D, mas o cenário, né, pra ter uma continuação de elementos. Eu lembro que o Marcelo, nosso diretor de arte, ele falou, cara, vamos pegar os cenários da Ana, né, que são esses aqui, ó, né? A gente tinha os cenários, vocês vão ver isso aqui no filme, e eu reproduzi em 3D, cara. Se eu não me engano, era o Blender que eu usava. E eu tentava, então a gente conseguia tirar shots, né? Então, se eu quisesse ver, sei lá, mano, num ângulo desse cara observando uma pessoa daqui, foi o que a gente fez. E você tinha, né, em 3D, então, o ângulo certinho. Depois a Ana ia lá e pintava, e o pessoal de cenário pintava, criava. Então, assim, tinha a gente podia... A gente tinha uma continuação bacana no filme, né? Então nada se perdia. Foi um esquema bem interessante, que eu participei dessa parte de pré-produção. Eu participei da parte de 3D. Eu também supervisionei por um tempo a pintura de personagens. A gente aprendeu um programa lá na hora. Eu recebi um treinamento e depois eu supervisionava o pessoal que ia pintar os personagens. É um trabalho bem legal, assim, bem manual. Aqui é a parte que ele está sendo torturado. E aqui tem um cenário, né, de como era na época. Foi um trabalho bem bacana. Tá vendo? Eu reproduzia tudo em 3D. Olha só, o Dioguito também é arte, ó. Aqui quando tá começando a parte da ditadura e eles estão, né, se reunindo. Então tinha aqui o concept da Ana e novamente tentava, né, simular aqui o 3D. Uma parte do parque também, que se passa no filme. Tudo vocês podem conferir se tiverem curiosidade. Tem aqui a parte 3D, tá vendo? Usava um render nada a ver, assim, só pra poder deixar bonito, no final das contas. Isso aqui, ó, então... aqui, ó, que legal. Aqui tem o render que eu tinha tirado, né? Então, isso aqui era o que eu tinha recebido, né? O cenário, esse aqui é um cenário 2D. E eu coloquei sem textura, sem nada, cara. Meu Deus, a gente fazia cada coisa que hoje eu não acredito, assim, né? Mas eu tentei, pelo menos, simular um pouco da cor, da iluminação, sabe? Do carrinho. Hoje eu não via tanta necessidade de ser 3D, mas foi 3D, tá? Se eu não me engano, algumas portas eram 3D. Então tinha essa brincadeira aqui, ó. Eu fiz um mockup, né? Deixa eu abrir melhor aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Pra poder encaixar a perspectiva, né? E vamos lá, tem uma parte aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é esse vídeo aqui. Esse aqui é o trailer. Deixa eu ver. Aqui, essa aqui é uma cena. Deixa eu ver se eu aumento o volume. Será que tá com volume? Só não pode ter música. Ó, isso aqui foi legal. Deixa eu só diminuir aqui pra não sair sobre o meu som. A Camila Pitanga dublava, né? Eu esqueci o nome dela agora. O Celton Mello dublava o personagem principal. Rodrigo Santoro, agora lembrei, Rodrigo Santoro dublava um dos personagens também, que era um trio aí. Esse cara só causava problema.
Essa cena que eu fui que fiz é um 3D. O Fusca é um 3D, eu tenho o modelo dele até hoje, cara, né? Dele passando. O Selton Mello dublava esse personagem, dublou. Eu fiz o... Hoje eu vi assim, a modelagem do Fusquinha também era horrível, assim, eu pensando, vendo. Eu tentei encaixar, mas você vê que tá meio torto. Mas é um 3D que eu cuidei dessa parte do 3D. E aqui é uma cena bem legal. Que tem umas partes 3D aqui, que aí é onde eu escondo o easter egg, né? Eu lembro muito dessa cena porque a gente começou o filme por essa cena no banco. E a gente revia e fazia e trabalhava no storyboard. E, cara, a gente fez muitas vezes. Então, assim, a gente começou o filme, né? Quase um terço depois, né? É um terço do filme, né? Um quarto do filme. Então, assim, ele era 3/4 do filme, essa parte aqui da revolução da galera. E aqui tá a cena que eu queria mostrar pra vocês, né? Tem aqui as balas e tudo mais. E aqui tem uma parte bem interessante também. Também fiz essa parte 3D e os carrinhos, né? Então eu fiz essas... Cara, eu lembro que eu tentando fazer o efeito de blur, ó, de fumacinha saindo. Eu lembro claramente como foi o processo. Então foi muito bacana. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer, vocês vão ver aqui que tem a parte, né, que vocês estão vendo aqui, ó, a parte, né, do cenário, tem as balas em 3D, e eu comecei a modelar, tá vendo? Isso aqui são os renders que eu tinha tirado, e eu tava estudando, né, como é que fazia, peguei uma cena, nem sei, talvez por causa do metal, não sei por que eu peguei essa cena aqui, mas vamos lá. Então eu peguei referências, né, de balas, né, o que era escrito, o que eu queria saber, como é que funcionava. Então eu modelei isso aqui, né? Coloquei um render, um material. E aí, o meu easter egg, né? Brincando só. Eu coloquei as minhas iniciais, né? Diogo Ferreira da Silva. Coloquei da minha esposa, Priscila. Então eu fiz isso aqui das balas caindo, porque eu não sabia o que informação colocar. Eu falei, cara, deixa eu colocar. Eu lembro que eu falei pro pessoal e a galera falou, nossa, que legal, também vou fazer. Eu não sei se tem outros easter eggs de outros artistas, mas eu só sei que a galera se empolgou muito e todo mundo quis colocar easter egg, né? Foi uma coisa muito simples. Só que assim, se vocês perceberem, o compositor, infelizmente, a pessoa que estava compondo no final, eu tenho esse render comigo em algum lugar, eu preciso achar e vim trazer para mostrar para vocês os arquivos 3D, é muito legal também. E vocês vão ver que o cara acabou dando, né, o compositor, ele deu um blur, cara, ele cortou a imagem e no final não foi, infelizmente. Tá vendo? Porque eu lembro que eu fiz a cena, ficou legal. Ó, tá vendo? Eu fiz a simulação, né, com física. E não apareceu, porque nessa parte aqui aparecia, né? Mas, infelizmente, meu easter egg, vocês se caguetaram. Não tem nem porquê, na verdade, né? Mas a galera acabou sumindo aí com o meu easter egg meu. Mas assim, só pra contar um pouquinho da história pra vocês, como é que foi. Esse aqui é o filme. Eu tenho o Blu-ray ou DVD, acho que eu tenho um DVD. Porque, cara, foi muito legal. E pra galera que acha que é mentira, que, eu tô inventando, eu fiz questão aqui até de pegar aqui, ó. Eu peguei aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. A parte aqui dos créditos, tá vendo? Então tem aqui layout 3D. Engraçado que algumas coisas eu participei de outros processos, tá? O layout 3D eu tinha feito, muita coisa, como eu mostrei pra vocês. Não entrou. Eu entrei em modelagem 3D, tá? Tem aqui o Diogo Ferreira da Silva. Animação em render, né? Porque eu participei também dessa parte se vocês verem com calma, os nomes eles se repetem muitas vezes, tá? Então nessa parte aqui as partes 1, 2 e 3 do filme. Porque o filme ele é dividido basicamente em 4 partes.
A Lightstar fez a parte 1, 2, 3 e a 4 foi pra uma outra. Eu lembro que eu não tava mais no estúdio, eu tava, se eu não me engano, já começando a fazer games. Eu tinha saído. Eu participei da criação de personagem não, mas do storyboard eu participei muito ativamente, junto com o Eric Vanucci, que desenhou todo o storyboard, mas eu brinquei, ajudei muito ele com isso, nessa parte de storyboard, modelagem 3D, animação. Eu acho que devo estar em outro canto aqui, não lembro. Pintura de personagens eu tava supervisionando, eu não entrei nessa parte, infelizmente. Deixa eu ver se tem uma outra pintura digital, né? Não na pintura digital, mas de personagem, a supervisão, de composição. Aqui, ó, compositores, né? Eu participei também em composição, não entendi porquê. Foi muito legal, assim. Eu lembro que eu fui com a minha esposa, na época ela era minha namorada, eu acredito, era minha namorada. E eu lembro que eu fui no cinema acompanhar pra estreia, tinha toda essa galera que participou, foi muito legal. E, cara, quando eu vi no telão, assim, o meu nome num filme foi muito gostoso, sabe? Foi uma das melhores experiências que eu tive como artista, sabe? Então, mas infelizmente aqui a parte, né, que eu tinha montado, isso aqui era física, eu lembro que eu tava tirando a física, né? Eu vou ver se eu trago pra vocês o arquivo. Essa cena foi muito legal, então assim, só um pouquinho do que eu fiz. Antes de trabalhar com games, que são quase 15 anos já trabalhando com games, mas eu trabalho com publicidade, posso trazer um pouquinho. Já fiz trabalho para Ruffles, Havaianas, Sony, mas isso aqui foi uma experiência muito gostosa de ter participado do... Eu lembro que o codinome era Lutas, né? O nome inicial era Lutas, mas depois ele mudou para uma história de amor e fúria. Belezinha, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo, assim como eu, porque foi muito gostoso trazer isso para vocês, essa experiência aqui, belezinha? Então é isso, gente. Valeu, até mais e um grande abraço.